Olá pessoal, esse é o módulo Medicina Veterinária e os Animais Invisibilizados. É a primeira aula, uma aula introdutória. A gente vai ter uma noção, né, ao final, uma noção desses aspectos ou dos principais aspectos éticos envolvidos na experimentação animal, o que é pertinente. Não que, obviamente, a gente esgote o assunto aqui, mas assim, a gente vai procurar entender as maiores pertinências, né, as maiores reflexões, ou enfim, algum recorte dessas reflexões, né, que eu particularmente considero como as mais relevantes. Tá? É um tema bastante amplo, e acredito que as próximas aulas vão haver alguns aprofundamentos, algumas aplicações, né, dessa dimensão da ética na experimentação animal. Bom, antes de tudo, é preciso entender a experimentação animal dentro de um cenário bastante complexo, diverso. A gente tem aí na literatura, a gente encontra diversas tipologias, né? Mas nesse caso aqui a gente tem 9 tipos de usos onde os animais são usados, né, com as suas finalidades, enquanto modelos, certo? Então a gente tem uma noção de que, né, para cada tipo, né, de uso, a gente teria aí uma abordagem diferente, mas o pano de fundo ético ele é basicamente o mesmo, tá? Como vocês vão ao longo dessa explanação vão poder perceber, mas ele é basicamente um pano de fundo comum, né? Uma temática comum, uma problematização que ela é pertinente a todos essa diversidade que a gente encontra na ciência, tá? É uma aula introdutória, portanto é uma aula que é um exercício muito mais focado no porquê, né, dessa problematização, desse questionamento, o porquê dessa preocupação, né, em relação aos animais. E a gente vai ter algumas aulas mais para frente em relação às aplicações dessas considerações na questão do como, né, de questões mais de aplicação, mais práticas, mais instrumentais, né, e em grande parte que corresponde justamente aos métodos, né, que vão substituir essas aulas, mas em linhas gerais é importante que o aluno e a aluna possam entender uma crítica à ética, né, que tenha uma fundamentação ética, para poder então implementar ou buscar uma alternativa, um método substitutivo, né? Então vamos lá, essa consideração de ordem mais problematizadora, né, de ordem mais assim de uma reflexão, de uma crítica, ela acaba passando, né, por questões históricas, né, e a gente sabe que a experimentação animal ela é uma prática que tem uma longa trajetória na nossa história enfim, né, a gente tem aí algumas imagens, algumas ilustrações, algumas pinturas que retratam bem essa ideia do animal, né, de como o animal era significado, representado nesses períodos iniciais, né, da experimentação. Aqui a gente tem um fragmento de uma capa de um livro de anatomia do século XVI, onde a gente vê aqui, né, nessa letra T, esses daqui são seres humanos, são humanoides, né, alados, que são chamados de putti, e eles estão aqui preparando um cachorro, né, para uma prática de vivissecção ou de dissecção, né? Então vejam que tem aqui esses humanoides puxando com uma corda pela pata traseira o cachorro, né? Quer dizer, levando esse cachorro para suspender, e aqui tem um sujeitinho aqui que já está com um bastão, provavelmente para um abate, enfim, né? Na letra O também a gente tem aqui um porco. Na letra Q, desculpa, a gente tem aqui um porco amarrado, né, como era praxe, na época não havia anestésicos, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e aqui estão eles abrindo o animal vivo, então práticas bastante comuns, né, aqui um quadro também bastante conhecido, né, de uma prática onde um animal está visivelmente consciente, na presença de outros animais,
onde ele está sendo aberto, né, numa demonstração de vivissecção. Tá? Não havia, lembrando de novo, não havia anestésicos na época, portanto eram práticas, né, que tinham aí um grau de sofrimento muito considerável. Enfim, a gente tem muitos registros, né, inclusive muito mais antigos aqui do período galênico, por exemplo, antes de Cristo, né, quando a gente tem essas práticas já acontecendo, ainda num campo muito de exploração, certo? Enfim, né, onde os animais então eles eram tratados de fato como coisas, como objetos e manipulados por toda a sorte. E no meio de toda essa produção, dessas representações, né, onde esses animais eram usados para finalidades assim muito diferentes, né, com muitos propósitos, tem um trabalho muito importante publicado em 1628 desse fisiólogo inglês chamado William Harvey, que é o De Motu Cordis, né, que é um movimento sobre o movimento do coração e do sangue. E Harvey foi um cara que fez muita vivissecção aí num campo mais experimental, procurando entender o funcionamento, né, uma abordagem bastante fisiológica, procurando entender o funcionamento do coração e da circulação sanguínea, tanto nos animais, né, a partir dos animais, para poder entender isso nos homens, nos seres humanos. Nessa época, e ainda há um resíduo dessa hipótese, né, dessa mentalidade também, de que o que acontece nos animais acontece também nos animais humanos, né? Quer dizer, é uma ideia de similaridade, de proximidade muito comum, principalmente no começo, né, da história sobre o conhecimento anatômico humano, fisiológico humano. Galeno, um médico do século II, ele fazia muitas incursões anatômicas, né? Ele fez, na verdade, um compêndio, um tratado enciclopédico sobre a anatomia humana, baseada totalmente em dissecção de porcos, macacos, né? Então, assim, havia essa ideia de que havia uma similaridade, né, numa anatomia e, portanto, também numa fisiologia quando, né, extrapoladas, né, dos animais para os humanos, permitindo essa extrapolação então dos dados, né, das feições, dos experimentos de animais para animais humanos. Então a Harvey seguia essa linha de pensamento, né, de que havia uma similaridade, e o trabalho de Harvey foi um trabalho bastante amplo, assim, diverso. Ele utilizou mais de 80 espécies de animais em experimentos onde os animais eram mantidos vivos, né, durante os procedimentos, por conta de compreender o movimento, era uma abordagem mais fisiológica. Então, assim, isso realmente foi um trabalho bastante sistemático, né, que de alguma forma consolidou, né, sistematizou e criou aí uma técnica, né, uma abordagem para a experimentação animal. Então, Harvey tem esse mérito, não deixa de ser um mérito, né, para a história da ciência, e esse trabalho ele foi inclusive de interesse, né, de René Descartes, também, né, um cara que teve uma importância muito grande na filosofia e na filosofia da ciência, na ideia de um método científico, né? Quer dizer, ele ficou muito impressionado com o trabalho de Harvey, e a obra de Harvey foi, né, digamos, uma obra muito inspiradora para Descartes. Então, de fato, tem, né, esse marco histórico, literário, onde o animal, né, quer dizer, vem ao longo do tempo, vinha já ao longo do tempo se preservando dentro desse campo, né, da exploração, né, da dissecção, da vivissecção, e Harvey dá essa continuidade numa abordagem muito mais sistemática, muito mais científica, digamos assim. Tá? Bom, essa então é digamos, uma trajetória inicial, né, que é hegemônica, essa ideia, né, do animal como um objeto, como uma coisa, né, como algo descartável. O próprio Descartes, essa contribuição de Descartes também, do ponto de vista moral, colocou o animal
nesse status de res extensa, né, de ser desprovido de alma, um organismo inanimado, um organismo sem desprovido de alma, um organismo mecânico, né, quer dizer, similar a uma engrenagem de relógio, enfim, todas essas metáforas, né, que realmente contribuíam para esse abismo, né, que sempre separou o animal humano das demais espécies animais. Então isso na ciência acabou encontrando muito espaço, no campo experimental principalmente, mas também no campo teórico, né, das hipóteses, dessa ideia, né, de um animal como um modelo para o ser humano. Enfim, tudo isso, né, toda essa instrumentalização do animal, ela ainda é hoje um paradigma para a ciência. Enfim, né, quer dizer, ela segue uma tradição que é bastante forte ainda, mesmo que ela venha sendo problematizada desde dentro da ciência, inclusive. Tá? O que a gente tem dessa perspectiva tradicional, quando a gente, né, olha para o nosso momento, o século XXI, o que a gente tem dessa perspectiva é que existe um contexto bastante diferente, né, bastante diferente dessa trajetória, obviamente, nessa dinâmica da história, ela vai criando novos contextos e eu queria pontuar alguns deles, né, para a gente poder já começar a entender esse aspecto da ética nessa prática científica, mas as obras, né, que vêm desse campo da filosofia, principalmente da ética animal, elas têm surtido um impacto bastante grande, né, não só para a academia, em termos de produção intelectual, né, mas também digamos, para a sociedade. Né? Essas obras são traduzidas, elas chegam para a população, as pessoas, para a sociedade, essa sociedade ela vai formando uma opinião também. Né? Então há um aspecto dessas obras, né, o impacto dessas obras sobre o status moral dos animais e também sobre a sensibilização social. Né? Quer dizer, as pessoas elas começam a ter, né, quer dizer, o objetivo da filosofia principal é ampliar a compreensão da realidade, e essas obras elas contribuem enormemente para essa ampliação. Né? Então, assim, obras clássicas, né, e obras que se popularizaram muito, como o livro Ética Prática de Peter Singer, mesmo o livro Libertação Animal do Peter Singer nos Estados Unidos, né, em particular. Quer dizer, existem alguns marcos literários, né, de produção intelectual que são bastante impactantes, né, sobre a forma como a gente percebe esses animais e colocam a filosofia moral tradicional em xeque, né, com argumentos bastante lógicos, né, bastante bem construídos. Enfim, a gente tem diversas escolas da ética animal atualmente, diversos autores, né, dos clássicos aos contemporâneos. Então a gente tem hoje uma tradição intelectual que critica, né, que questiona esse status moral do animal, esse status tradicional, né, onde ele é um reificado, né, onde ele é transformado num objeto, né, quer dizer, ele não é um sujeito. Então, assim, realmente é um contexto de informação e de formação bastante impactante para, né, para a sociedade e para o pensamento em geral. Né? Como eu falei, isso impacta na sociedade civil, que é sensível, que acessa essas reflexões, que consome essas reflexões, absorve, internaliza, né? Quer dizer, a gente pode observar ao longo do tempo um processo de amadurecimento, de crescimento dessa sensibilidade social em relação aos animais. Quer dizer, a gente, né, tem os movimentos que vão começando a surgir e começando a colocar em pauta a questão, diversas questões, né, da forma como nós
estamos tratando os animais, né? Então, assim, essa sociedade civil, principalmente organizada, ela tem também provocado esses questionamentos, de alguma forma freado ou provocado, né, com certeza, essas práticas científicas, né, das mais diversas formas possíveis, a partir de manifestações, a partir de, né, enfim, de organizações, né, que têm pautas específicas, e mesmo a partir de ações mais diretas, né, quer dizer, de resgate de animal, de invasão de laboratórios. Então, tudo isso é uma resposta social diante, né, dessa questão que vem realmente sendo cada vez mais refletida, né, cada vez mais presente, mais acessível para a sociedade, né. Um outro aspecto também da pesquisa, que é muito importante também, que é principalmente no campo da neurologia, no campo do comportamento animal, da etologia, são conhecimentos novos, né, que vêm surgindo, vêm sendo construídos e né, eles chegam à tona e que mostram o animal muito mais próximo à nossa, né, às nossas características do que se costumava pensar, né? Principalmente no campo da pesquisa comportamental, né? Quer dizer, a gente tem uma série de produções literárias, né, que elas nos mostram, né, nos mostram um universo até então desconhecido ou negligenciado, né, a respeito de aspectos neurológicos, linguísticos, psicológicos, emocionais, né? Enfim, tem uma série realmente de questões aqui que essas obras trazem, inclusive ao público, né, numa linguagem bastante acessível para a população, e que nos mostram um animal muito próximo à condição humana nos aspectos da linguagem, né? Quer dizer, eles também possuem uma linguagem complexa, uma forma de se comunicar bastante complexa, uma estrutura nervosa também bastante complexa, instrumentos cognitivos, uma racionalidade própria, evolutiva, né, de uma importância evolutiva também, de emoções, né, da tristeza, da alegria, que sofrem, né, quer dizer, nitidamente sofrem. Então, assim, tudo isso passa a colocar em xeque aquela ideia, né, que aqui dessa imagem ao lado, aqui à esquerda de vocês, né, desse livro de anatomia também, onde o animal ele é periférico, né, ele tá sendo colocado ali numa situação, enfim, né, secundária, como uma ameaça, e um homem, né, claro, do gênero masculino, segurando um bisturi, um escalpo ali, né, né, para, enfim, né, como um instrumento mesmo de conhecimento da época. Quer dizer, sai desse animal enquanto objeto, ameaça, né, para um animal, né, onde a gente passa a olhar ele com mais atenção e passa a descobrir realmente aspectos que até então a gente ignorava, né. Então a gente tem esses aspectos da pesquisa. Os aspectos legais, normativos, né, que a gente também tem avançado muito lentamente no Brasil, em particular. A gente tem uma legislação que regulamenta a experimentação animal que é muito recente, né? Ela é de 2008, mas ela é bastante recente quando comparada a outros países, né, que já tinham uma regulamentação. Então, tudo isso, e não só no campo da experimentação animal, mas no campo da proteção animal, né, quer dizer, tudo isso vai, né, quer dizer, vai impactando sobre essa percepção, sobre esse significado que o animal tem na nossa cultura. E, obviamente, o impacto das novas tecnologias, que no caso em questão, né, quando a gente fala de experimentação animal, a gente está falando de uma prática
que ela é muito antiga, e que com os avanços da tecnologia, essas práticas com animais elas têm se tornado inclusive obsoletas, né? Principalmente na área de ensino, mas diante das tecnologias de pesquisa também, né? Quer dizer, a gente tem uma série de abordagens diversas de instrumentos que muito sofisticados e com um grau crescente de complexidade, de eficiência também, né? E que tem colocado o modelo animal realmente num lugar de obsolescência, né? De algo bastante de um método bastante antigo, né? Quer dizer, muito tradicional, muito pobre do ponto de vista, né, do instrumento, do método, da predição, tá? Então a gente tem esse novo contexto, né, essa complexidade que realmente coloca o animal numa situação bastante diferente, né, num conceito bastante diferente do século XVI para o século XXI, por exemplo, né? Então, hoje em dia a gente não consegue mais conceber, enquanto civilização, essas práticas do século XVI, né? Onde os animais eram utilizados sem anestesia. Não estou justificando a questão, mas assim, era algo que fazia parte do espírito da época, né? Essa ideia de que um animal rangendo, sofrendo, um animal sofrendo, gritando de dor, era para Descartes, por exemplo, nada mais do que um ruído, né, das peças, do mecanismo desse animal, né? Quer dizer, hoje em dia isso aí é inconcebível, né, para uma civilização moderna. Essa compreensão ela é bastante complicada, salvo, claro, algumas culturas ainda modernas, mas com práticas bastante medievais e né, em termos de alimentação também, principalmente, mas enfim, hoje em dia tudo isso é bastante, né, esse conceito do século XXI nos coloca um animal como um sujeito complexo, né, que tem né, um perfil, uma subjetividade, né, bastante profunda, né, bastante complexa. E a gente tem, inclusive, na própria ciência, a ciência no seu próprio tempo, a gente tem um marco também, que é a Declaração de Cambridge, que foi, né, publicada em 2012, em meados de 2012, onde a gente é uma declaração de 2 páginas, basicamente, que vai juntar alguns neurocientistas famosos, assim, de renome, né, alguns de renome, e eles alegam que existem evidências suficientes, né, dados, evidências suficientes para atestar a existência de consciência nos animais, né? Tanto nos animais vertebrados e também, curiosamente, um invertebrado que é o polvo, tá? Quer dizer, né, eu digo curiosamente porque, enfim, é um animal que tem algumas peculiaridades, né, dentro entre os invertebrados, tem peculiaridades em relação à memória, a habilidades, né? Quer dizer, um animal bastante particular, assim. Mas, de todo fato, os vertebrados também, né, quer dizer, além do polvo, os vertebrados têm né, essa condição né, de uma consciência de si próprio. Tá? Isso, obviamente, tem um impacto muito grande, né, quando a gente pensa nessa figura do animal, né? Quer dizer, a gente começa a repensar as práticas, né? Quer dizer, se coloca num dilema ético, né? Se apresenta como um dilema ético e de fato os animais eles, né, ficam mal resolvidos, porque a gente ainda preserva algumas práticas onde o animal é uma coisa, mas em detrimento de todas essas considerações, né, desses novos conhecimentos, dessa nova compreensão, desse novo conceito de animal. Tá? De forma que se geram conflitos, né, quer dizer, como é que a gente ainda trata os animais como um objeto, quando na verdade eles, né, são muito mais próximos da nossa
condição existencial do ponto de vista da complexidade, da subjetividade, da consciência, da senciência, né? Quer dizer, tudo isso coloca realmente algumas questões que precisam de muita atenção. E, obviamente, a gente está aqui falando das questões do uso de animais na ciência, né? pela ciência. E começando aqui, quero focar um pouco na questão do ensino, para terminar, inclusive, né? para talvez fazer uma compreensão um pouco mais aplicada dessa reflexão, e que tem a ver com a minha aula anterior sobre objeção de consciência. O objetor de consciência, a objetora de consciência são pessoas que têm uma perspectiva ética, né? Elas têm considerações éticas. Existem, obviamente, a objeção de consciência religiosa, né? que é motivada por enfim, né? pressupostos religiosos, valores religiosos, mas no caso, né, assim, a grande maioria das objeções nesse campo da pesquisa com animais e do ensino com animais acontece dentro de uma perspectiva ética, numa perspectiva filosófica. Tá? Então, assim, quando a gente faz uso de um animal numa aula, a gente está ensinando muito mais do que anatomia ou fisiologia. Né? Essa imagem aqui ela mostra, né, justamente esses olhares, essas percepções das pessoas que estão ali dissecando um sapo, no caso. Tá? Quer dizer, que significados está em jogo aí, certo? E aí eu coloquei de fundo aqui uma série de referências bibliográficas, eu quero só rapidamente passar por algumas delas, mas o fato é que, de novo, o impacto da pesquisa, né, como eu falei atrás naquele novo conceito cultural, o impacto da pesquisa também acontece no campo do ensino, na medida em que a gente começa a entender que as práticas com animais, em cursos de veterinária, de biologia, de medicina humana, enfim, da área da saúde, né, e da área natural, digamos assim, elas não são, elas são percebidas pelos alunos e percebidas de forma crítica, tá? E não por uma minoria, como sempre se acreditou. Então a gente tem essas pesquisas, elas vêm, né, já há algum tempo, né, há 20 anos, pelo menos, elas vêm mostrando que existe uma parcela significativa de alunos que tem uma questão ética, que tem questões éticas, né, que tem preocupações éticas em relação a essas práticas, né? Por exemplo, aqui nessa coluna, né, nessas diferentes pesquisas, vejam aqui a quantidade, né, a proporção de alunos, de alunas que acham que existem problemas éticos quando eu uso um animal para uma atividade de ensino. Né? Então, assim, não é uma pequena minoria, pode ser uma parcela silenciosa, mas cada vez menos, na época principalmente, mas hoje em dia, né, a gente sabe que assim, essas práticas elas vêm, né, sendo discutidas e elas vêm sendo transformadas. Mas eu estou falando de pesquisa, né, de 20 anos, muitas vezes, de 15, 20 anos atrás. Tá? Então esse contexto é um contexto que também vem sendo modificado ao longo do tempo. Tá? Mas são pesquisas que vêm mostrando, por exemplo, aqui nessa pesquisa do Thiago Dias, né, vejam aqui as sensações positivas e negativas, né? Quando os alunos entram em contato com uma prática com animais, né, que os animais são mortos ou experimentados, a grande maioria tem sensações negativas diante daquilo, né? Quer dizer, isso afeta o processo de ensino-aprendizagem. Esse desconforto moral, quer dizer, essa sensação negativa, muitas vezes ela é fruto de um desconforto moral, de que alguma coisa não está certa, de que tem alguma questão ali, né, que fere valores importantes. Portanto, existe um pano de fundo, né, ético por trás, né, dessas sensações. Tá? Então a ética está, né, digamos assim, presente nessas perspectivas. Isso cria, né, todo esse cenário da experimentação animal, no campo do ensino principalmente, gera um potencial de conflito bastante grande. Né?
Aqui eu coloquei alguns incidentes, algumas ações diretas, né? E eu queria compartilhar bem rapidamente quando eu fazia biologia. Eu entrei no curso de biologia com né, digamos assim, com um perfil ético já definido. Eu era vegetariano desde aquela época, tinha uma questão de cuidar dos animais, né, de zelar pelos animais, tinha um apelo, né, moral, nesse sentido. E eu não sabia que para fazer biologia, na época, né, isso eu estou falando de 95, tinha que fazer uso de animais para aprender coisas básicas, né, conhecimentos básicos. E eu fiquei bastante chocado, né, quando a gente ia fazer as aulas e não participava das aulas, né, onde esses animais eram utilizados por questões éticas. E só que isso não mudava, né? Quer dizer, tinha uma aula, por exemplo, de onde um rato era sacrificado, morto, para observar um processo de fagocitose hepática, de células hepáticas de Nanquim, né? Quer dizer, então eram práticas. O animal morria para se fazer uma raspagem de células hepáticas para ver no fígado lá os pigmentos de Nanquim sendo absorvidos. Enfim, podia ser um slide, não precisava matar um rato por causa disso, ou vários ratos por causa disso. Mesma coisa com um sapo numa outra disciplina. Tinha aquele exercício clássico do músculo gastrocnêmio, né, que mata um sapo, arranca a perna, coloca no miógrafo e faz um estímulo elétrico. Enfim, é uma práticas dos medievais, né, mas enfim, tradicionais naquela época. E eu não participava dessas aulas, né? E aí teve uma aula de fisiologia humana que o professor falou pra gente, deu uma aula super clássica, tradicional, expositiva do sistema cardiorrespiratório, de fisiologia cardiorrespiratória, e anunciou que na semana seguinte a gente teria uma aula prática com cachorro, né? Aqui, inclusive, está o Cão Resgatado em 97, esse segundo episódio é o que eu estou relatando, né? Enfim, moral da história, para resumir bem resumidamente, o fato foi que esse cachorro ele foi no dia da aula prática eu entrei na aula no laboratório didático e com duas colegas numa tentativa de conversar com o professor, e o professor ele não, enfim, a gente tinha pesquisado algumas alternativas e o professor não estava no laboratório, e estava só o cachorro. Então, assim, enfim, o fato foi que eu peguei o cachorro, fui embora, né? Boletim de ocorrência na Polícia Federal, enfim, tem um monte de desdobramento interessante aí que a gente podia entender a ética no fundo disso. Mas o fato foi que isso gerou uma situação de conflito bastante grande, né, dentro da universidade. Enfim, né, quer dizer, se debateu muito essa questão do uso de animais naquela época, né? A partir do roubo desse cachorro, inclusive, essas práticas deixaram de acontecer, porque a gente, enfim, né, trouxe toda essa questão ética, a gente problematizou essas práticas dentro do curso de biologia e houve a compreensão de que realmente essas práticas elas estavam sendo prejudiciais. Em síntese, quando eu abro um animal na frente de vocês para vocês aprenderem alguma coisa de fisiologia, de anatomia, vocês estão aprendendo muito mais do que fisiologia e anatomia. Vocês estão aprendendo uma postura moral, né? Vocês estão aprendendo valores ali. Vocês estão entendendo que vocês têm autorização para usar um animal para aquisição de um conhecimento básico ou qualquer tipo de conhecimento científico, e a vida desse animal importa menos. Quer dizer, realmente algo, um animal ele é descartado no final do experimento, enfim, tem toda essa coisa do objeto descartável, né? Quer dizer, então tem na verdade, currículo oculto que é transmitido, né, esse conjunto de valores, de práticas, de saberes, de perspectivas que são transmitidas junto com uma prática de ensino. E quando eu uso animais, isso, né, quer dizer, quando uso animais dessa forma, isso acaba ficando bastante evidente, né? E aí, esse conflito ele acontece quando o uso de animal, né, ou quando o animal, na verdade, ele está na condição de coisa, tá? E aí é interessante a gente ter, a partir
de uma premissa ética, de uma premissa moral, na verdade, a gente entender 3 tipos de uso de animais, tá? Isso vale para o ensino, mas pode valer para a pesquisa, enfim, né? Eu vou usar exemplos aqui de ensino, tá? Mas eu posso caracterizar o uso de animal como prejudicial, benéfico ou neutro, tá? Eu vou começar pelo prejudicial, que enfim, é quando o animal realmente é utilizado como um objeto, como uma coisa, tá? Enfim, não há nenhuma preocupação em relação à vida, né, ao sujeito ali existente no animal. Quer dizer, ele é usado sem grandes considerações morais. Tá? Um animal ele é morto, ele é utilizado de forma a causar algum tipo de sofrimento que não se justifica. Né? O uso neutro aquele uso. Bom, prejudicial, um exemplo são os exemplos que a gente mais costuma ver, né? Que é o animal sendo aberto, morto, utilizado, descartado no final, certo? Sem preocupação, quer dizer, um animal realmente é tratado como uma coisa. No uso neutro, por exemplo, quando eu levo uns alunos para observarem, sei lá, macacos numa floresta, né? Quer dizer, de alguma forma eu estou usando o animal, mas, enfim, né, quer dizer, não há grandes interferências sobre a dinâmica, sobre a vida desses animais. Né? E se há, é muito pontual, um estresse às vezes mínimo, mas que se justifica para algum tipo de conhecimento, de habilidade, né, de registro, de estudos comportamentais, por exemplo, tá? De observação. Né? Então, assim, esses usos não provocam grandes questões, né? Quer dizer, não gera uma preocupação ética, tá? Não existe abuso ali, ok? E o uso benéfico é aquele uso onde a gente deve considerar que é um uso bastante importante, que é quando um animal ele é usado como um paciente, no caso, né? Há uma preocupação com o bem-estar desse animal. Essas intervenções ou essas práticas elas acontecem em benefício do animal, tá? Talvez um exemplo bastante imediato por exemplo, só vou ensinar técnicas de castração, né? Em animais, certo? Esses animais vão ser utilizados, vão sofrer um procedimento cirúrgico. O aluno vai ter condição de acompanhar esse procedimento cirúrgico, intervir gradativamente, né, nesse procedimento, desenvolver suas habilidades, portanto, e o animal está, né, sob supervisão, obviamente. E o animal no final ele é acompanhado no pós-operatório, ele é cuidado, muitas vezes ele é encaminhado para doação, enfim, né, quer dizer, acaba sendo bom, positivo para o animal. Tá? Então, assim, é também uma prática que a gente deve considerar e que não, como o uso neutro, não gera grandes preocupações, tá? De ordem moral. Tá? E E tudo isso acontece dentro de um contexto, né, essa perspectiva ética, essa abordagem ética, ela acontece dentro de uma perspectiva humanitária, né, quer dizer, de uma proposta onde o ensino passe pela formação de valores, por uma reflexão, né, em relação a esses seres vivos, certo? Uma valorização desses seres vivos, né? Portanto, é uma abordagem muito mais sensível, compassiva, né? Quer dizer, ela é muito mais positiva para a formação não só do profissional, mas da própria pessoa. Né? Quer dizer, isso tem a ver com uma qualidade que a gente não espera apenas de um veterinário, de um biólogo, de um médico, mas das pessoas em geral. Né? Quer dizer, esse respeito à vida, essa compreensão crítica, né? Em relação ao valor da vida, né? A não objetificação dos animais. Isso é algo que realmente sensibiliza não só os profissionais, mas sensibiliza também as pessoas na sua dimensão cidadã. Tá? Então, isso aí eu estou falando aqui é uma aplicação dessa reflexão ética numa proposta pedagógica, educativa. Né? Quer dizer, o ensino humanitário ele é um ensino que
preza pela formação técnica e pela formação humanística também, tá? E não colocar, ou, digamos assim, priorizar a formação técnica, ignorando, né, a formação humanística. Então, assim, há um processo muito mais sistêmico, mais integral de formação. E, claro, a gente espera que um profissional que se forme dentro de uma matriz humanitária, né, de uma abordagem humanitária, ele tenha uma atuação muito mais sensível, muito mais impactante do ponto de vista positivo, né, sobre a sociedade e na forma como vai lidar, né, com essas questões. Tá? Então, isso para finalizar mesmo, uma reflexão assim, no campo da aplicação de todo esse pensamento ético. É claro que isso tem também as questões da pesquisa, né, que a gente que a gente poderia desenvolver, mas como o tempo é muito curto, mas como eu disse, o pano de fundo é o mesmo, né? Quer dizer, entender o animal, o que é o fenômeno animal hoje, no século XXI, né? Com toda essa compreensão que a gente tem sobre o animal, essa complexidade, essa subjetividade, essa proximidade, né? À nossa condição também animal. Quer dizer, quais são as implicações disso para o ponto, né, para as formas como nós utilizamos animais, tá? Espero que tenha sido proveitoso e aproveitem as próximas aulas.